para a gente mais na frente. Sobre o tempo, não é isso? Sobre o ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial, beleza? Então, rapidinho, o que é aceleração? Aceleração é a variação da velocidade em um determinado tempo. E a variação da velocidade a gente verifica como? A gente verifica pela velocidade final menos a velocidade inicial. E a variação do tempo a gente verifica como? A gente verifica da seguinte maneira: tempo final menos tempo inicial. Beleza? Então vamos aqui, ó. Continuar. Então, qual é a unidade, né, de aceleração? Toda vez que a gente quando a gente fala de velocidade média, não é? Quando a gente fala de velocidade média, eu falei para vocês que os resultados eles podem vir expressos em metros por segundo, ou eles podem vir expressos em quilômetros por hora. O resultado final pode vir junto com essas grandezas aqui, não é isso? Então, qual é a grandeza padrão da aceleração? A grandeza padrão da aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá ok? Eu vou já mostrar porque é que é ao quadrado, beleza? Da mesma maneira que pode ser quilômetros por hora ao quadrado, tá ok? E pode apresentar outras variações menos usadas, como metros por hora ao quadrado e quilômetros por segundo ao quadrado. Mas vocês já sabem, né, no decorrer do campeonato, que geralmente metros vem associado com segundo e quilômetros vem associado com hora. Isso para velocidade média. Se a gente estiver falando de aceleração, nós vamos ter metros por segundo ao quadrado. Se a gente estiver falando de aceleração novamente, nós vamos ter quilômetros por segundo ao quadrado. Então, quais são as duas grandezas padrões? As duas grandezas padrões da aceleração: metros por segundo ao quadrado e quilômetros por hora ao quadrado. E aí, professor, de onde é que sai esse metro por segundo ao quadrado? Então, é só substituir na fórmula, pessoal. Ó. Se eu estou falando de velocidade, a velocidade ela é dada em quê? Ela pode ser dada em metros por segundo ou quilômetros por hora, não é isso? Então, vamos substituir o ΔV por metros por segundo. E o tempo ele é dado em quê? Ele é dado em segundo, então vamos substituir, beleza? Divisão de fração. Divisão de fração. Você conserva a primeira fração, e aí você multiplica pelo inverso da segunda fração. Você multiplica pelo inverso da segunda fração. Qual é a resposta que nós temos? Metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Então, por isso que toda vez que você fizer um cálculo de aceleração média escalar, você vai ter, por exemplo, qual é a aceleração de um carro em determinado tempo? É 30 metros por segundo ao quadrado. Se for em quilômetros, a aceleração do carro na hora que ele bateu no pedestre foi de 110 quilômetros por hora ao quadrado. Tá certo? Então, isso aqui é a grandeza. É como a gente vai entender esse resultado. Porque, ó, se eu disser assim, a aceleração é 30. 30 o quê? 30 metros por segundo ao quadrado ou 30 km por hora. Então, quando vocês forem resolver as questões de vocês têm que prestar atenção nas unidades de medida, porque é através dessas unidades de medida que você vai obter a sua grandeza. Então, se você está aqui verificando a aceleração que você teve da sua casa para a padaria, e aí você está medindo em quilômetros por hora, então no final a sua aceleração ela vai ser quilômetros por hora ao quadrado. Se você está medindo a variação da velocidade da sua casa para a sua padaria, só que você está andando de bicicleta, e aí você está andando a 50 metros por segundo, então a sua variação de aceleração
ela vai ser em metros por segundo ao quadrado. Espero que tenha sido feito entendido isso aí para vocês. Espero que vocês tenham entendido essa parte, tá ok? Então vamos aqui. Classificação dos movimentos, né? Então, com base nas informações de velocidade e aceleração de um corpo, podemos classificar seu movimento em dois tipos: movimento acelerado e movimento retardado, tá ok? Então, movimento acelerado é quando nós temos o aumento de quê? O aumento da velocidade. Movimento retardado é quando você tem o quê? A diminuição da velocidade. Ah, eu estou acelerando minha moto. Então é movimento acelerado. Eu estou freando a minha moto. Eu estou diminuindo a velocidade. Então é movimento retardado. Tá ok? Então, ó. Um exemplo aqui, né? De movimento acelerado. Um exemplo aqui de e aqui a gente vai ver um exemplo de movimento acelerado. Então vamos ler essa questãozinha. Se um carro viaja a 30 metros por segundo e aumenta a sua velocidade para 40 metros por segundo, por exemplo, para fazer uma ultrapassagem, a velocidade desse automóvel sofreu uma variação positiva. Aqui a gente não vai utilizar a fórmula toda. A fórmula toda é o quê? Aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, não é isso? ΔV sobre ΔT. Porque a questão está perguntando só a variação da velocidade. Não está perguntando a variação da velocidade em um determinado tempo. Tá bom? Então, ó, qual seria a velocidade final? A velocidade final é aquela que o cara aumentou a velocidade, não é isso? Para passar o outro carro, ele aumentou a sua velocidade. Então, quem seria a velocidade final? Ó? A velocidade final, quem seria a velocidade final? Seria 40. Quem seria a velocidade inicial? A velocidade que o carro estava antes de iniciar a ultrapassagem. Quem era a velocidade inicial? Era 30. Não é isso? Então, a variação da velocidade é o quê? Velocidade final menos velocidade inicial. Então, nossa resposta será o quê? 40 menos 30. Preste atenção que esse resultado é um resultado positivo. Se é um resultado positivo, quer dizer que essa velocidade ela aumentou, não é isso? Nós tivemos um movimento acelerado. Então, ó, quando o módulo da velocidade aumenta, não é isso? Então, quando a gente está verificando apenas a variação da velocidade, certo? E aí essa variação da velocidade ela aumenta, a resposta é um número positivo, então quer dizer que aumentou, não é isso? Então, ou seja, quando temos uma variação positiva, classificamos o movimento como um movimento acelerado, tá ok? Então, classificamos o movimento como um movimento acelerado, beleza? O outro tipo de movimento é o movimento retardado. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Se um carro viaja a 30 metros por segundo, isso aqui é a velocidade o quê? Inicial dele, né? A velocidade inicial do carro. Ele está viajando, né? E diminui sua velocidade para 20 metros por segundo, não é isso? Então, ele estava a 30 e diminuiu para 20. Então, essa aqui, o 20 é a velocidade que a gente chama de velocidade final. Então ele ia fazer uma curva, ele reduziu a velocidade para passar numa tartaruga, para passar no quebra-mola, para passar no fotossensor, tá ok? Então, se a velocidade ela variou para diminuir a velocidade, se ocorreu uma variação de velocidade para diminuição dessa velocidade inicial, então nós dizemos que nós tivemos uma variação negativa. Então vamos substituir aqui apenas a variação da velocidade, a gente tá vendo, viu, pessoal? Então, quem é a velocidade final? Quem é a velocidade final? É 20, não é isso? 20, qual é a fórmula? Velocidade final menos velocidade inicial. Quem é a velocidade inicial? É 30. Só que aqui nós temos que repetir esse sinalzinho de menos antes da gente colocar o 30, né? Então, nós vamos repetir o sinal de menos. E aí, ó, quem é a velocidade inicial? A gente vai apenas substituir, pessoal. É só substituir. Onde tem o V, nós vamos botar o 20.
onde tem o 30, onde tem o VO, nós vamos botar o 30. Então, esse menos aqui a gente não vai substituir ele, então ele continua. Então, qual é aqui a variação da velocidade? É 20 menos 30. Então, o resultado ele é negativo. Você teve uma variação de velocidade de menos 10. Você teve uma variação da velocidade de menos 10. Por quê? Você teve que frear o seu carro. Você teve que frear a sua moto para quê? Para passar numa rampa, para passar no fotossensor, para passar no quebra-mola, entendeu? Em outras palavras, o modo da velocidade ela diminuiu. Se o modo da velocidade ela diminui, quer dizer que a gente está falando de um movimento chamado de retardado. Então, ó, quando o módulo da velocidade diminui, ou seja, quando temos uma variação negativa de velocidade, classificamos o movimento como movimento retardado, tá ok? E aqui, pessoal, eu trouxe dois gráficos para vocês, tá? Um para explicar o movimento acelerado e o outro para explicar o movimento retardado. Essa primeira barra aqui, ela está falando da velocidade, tá ok? Essa segunda barra aqui, ó, ela está falando do tempo em segundos, tá ok? E aí você pode perceber que as duas iniciam do zero. Então, nesse ponto aqui, ó, pessoal, presta atenção, nesse ponto aqui, se a gente está falando de velocidade, a nossa velocidade está em quanto? Está em 20. Nesse segundo ponto, certo? Nesse segundo ponto, se a gente está falando de velocidade, a nossa velocidade ela vai estar em 40. E nesse terceiro ponto, se a gente está falando de velocidade, a nossa velocidade ela vai estar em 60. Então, preste atenção. De acordo com o tempo, quanto mais passa o tempo, o que vai acontecer? Ele iniciou a velocidade aonde? Em 20. Depois passou um determinado período de tempo, qual é a velocidade dele? 40. Passou mais um determinado período de tempo, qual é a velocidade dele? 60. Tá tendo o que aqui, pessoal? O que é que está acontecendo com a velocidade? Ela está variando, mas ela está variando para aumentar a sua velocidade. Se você está variando a velocidade para aumentar a sua velocidade, nós estamos tendo um movimento acelerado. Agora, ao contrário, o carro, a moto, ele saiu daqui de 60 km por hora. E aí, depois de certo tempo, a velocidade dele passou para 40. E depois de certo tempo, a velocidade dele passou para 20. Então, o que é que a gente está tendo? A gente está tendo uma variação de velocidade com diminuição de velocidade, de acordo com o tempo. Quanto mais passa o tempo, mais diminui a velocidade desse objeto. Então, se nós temos uma variação de velocidade para diminuição do tempo, ou para diminuição da velocidade, nós temos um movimento chamado de movimento retardado. Tá ok? Então, se a reta estiver subindo, quer dizer que o objeto ele está em movimento acelerado. Se a reta estiver descendo, quer dizer que o objeto ele está em um movimento retardado. Beleza? E aí a gente chega aqui, pessoal, nas nossas conclusões, né? Algumas conclusõezinhas para já ir fechando a nossa aula. Para que o movimento ele seja acelerado, a aceleração e a velocidade elas devem ter mesmo sinal, tá certo? Então, para que o movimento ele seja acelerado, a aceleração e a velocidade eles devem ter o mesmo sinal, tá ok? Para que o movimento ele seja retardado, a aceleração e a velocidade devem ter sinais opostos. O que seria isso, professor? Mesmo sinal e sinais opostos, tá certo? Então, digamos que eu saí eu estou em 30 km por hora, tá ok? Quando eu olhei no meu velocímetro, eu estava a 30 km por hora. E aí, depois de um certo período, eu fui olhar o meu velocímetro, não é isso? E aí ele estava a 50 km por hora, tá ok? Ele estava a 50 km por hora. Se a gente for fazer a fórmula, vai ficar o quê? 50 menos 30. Deixa eu apagar esse risco aqui que aconteceu sem querer. 50 menos 30. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Isso aqui vai dar um 20.
né? Porque o 50 é maior do que o 30. Beleza? A variação de velocidade foi positiva. A aceleração tem o mesmo sinal da velocidade, certo? Agora preste atenção. Digamos que eu estava a 50 km por hora, ou digamos que eu estava a 50 km por hora, por exemplo, e aí eu tive que frear para não bater num cachorro. E aí eu reduzi minha velocidade para 30 km por hora, e aí deu tempo eu desviar desse cachorro. Eu não parei. Se eu parar, minha velocidade vira zero, não é isso? Então, qual seria a minha velocidade final? 30 km por hora. Foi a velocidade que eu consegui reduzir para desviar do cachorro. Menos o quê? A minha velocidade inicial. Qual era a velocidade inicial? Antes de eu encontrar o cachorro? 50 km por hora. Então, 30 menos 50, nós vamos ter o quê? Menos 20. Não é isso? Então, nós vamos ter um sinal oposto. Um sinal oposto à velocidade. Beleza? Então, menos 20. Então, nesse caso aqui, nós tivemos um movimento retardado, porque nós tivemos uma diminuição da velocidade. Então, assim como nas aulas anteriores, podemos calcular o deslocamento escalar a partir de uma área compreendida entre uma reta que descreve o movimento e o eixo do tempo. Isso aqui nada mais é, pessoal, isso aqui, toda essa oração aqui, todo esse pequeno trecho de texto, nada mais é do que esse exemplo que eu dei para vocês aqui, ó. Cadê o exemplo que eu dei para vocês? Oxente, onde é que tá? Ah, acho que eu apaguei. Aquele exemplo que eu estava dizendo, nós estamos aqui, e aí nós passamos pela placa no quilômetro 2, e aqui nós estamos no quilômetro 10, entendeu? Essa última ali é falando basicamente desse exemplo aqui. Nós estamos no quilômetro 2, e aí depois, quando eu fui olhar minha velocidade de novo, eu estava no quilômetro 10, entendeu? Então, quando eu passei no quilômetro 2, eu estava, por exemplo, a 2 km por hora. E aqui no quilômetro 10 eu estava a 10 km por hora, entendeu? Então, eu trouxe aqui um pequeno exercício, dois pequenos exercícios, né, para a gente resolver e a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? Trouxe dois pequenos exercícios para a gente resolver e finalizar a nossa aula. Ó, o movimento acelerado. No movimento acelerado, o módulo da velocidade aumenta no movimento acelerado, não é isso? Você está acelerando. Portanto, temos o movimento de decolagem. Por exemplo, um avião, para ele decolar, ele tem que fazer um movimento acelerado. Ele tem que variar a sua velocidade, mas a variação dessa velocidade é para o aumento da velocidade, não é isso? Então, nessa ocasião, o avião sai do repouso. Então, se ele está parado, a velocidade dele é o quê? Zero. E atinge uma velocidade de 72 metros por segundo. E para isso ele demora 2 segundos. Então, qual seria a aceleração, né? A pergunta está querendo saber qual seria a aceleração do momento que o avião ele parte até o momento em que o avião ele decola, tá ok? Do momento em que o avião ele parte do repouso, parte do momento em que ele estava parado, até o momento em que ele decola. Qual seria a aceleração? Então, ó, o primeiro passo que a gente tem que fazer, pessoal, é copiar a fórmula. Qual é a fórmula? Aceleração média escalar é igual a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Quem é a variação da velocidade? É velocidade final menos a velocidade inicial. E quem é a variação do tempo? É tempo final menos tempo inicial. Tá ok? Então vamos aqui, ó, presta atenção. Quem é a velocidade final? A velocidade final é essa aqui, ó. Se ele está no repouso, a velocidade dele é zero. Quando ele sai da pista de voo, a velocidade dele é 72. Quem é a última? A última é 72, não é isso? A inicial é o zero, quando ele estava parado. Então, quem é a velocidade final? 72. Tá ok? 72. Quem é a velocidade inicial? É zero. Sobre quem, pessoal? Se ele estava parado, ele não estava contando o tempo, ele ligou o tempo na hora que ele acelerou, não é isso? Então, quem é a velocidade, quem é o tempo final? É 2 segundos, porque ele leva 2 segundos para percorrer isso aqui. Então, é 2 menos quem? Menos zero, porque quando ele começou a marcar, ele estava em zero. Então, ó,
72 menos 0, 2 menos 0. Nós vamos ter o que, pessoal? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui, ó. 72 menos 0 é 72. 2 menos 0 é 2. Então, 72 dividido por 2, 36. E aí, ó, uma questão importante. 36 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a velocidade a gente está tomando como metros por segundo. E então, a grandeza que vai ficar é metros por segundo ao quadrado. Se a velocidade fosse em quilômetros por hora, não é isso? Então, a grandeza aqui seria o quê? Quilômetros por hora ao quadrado. Tá ok? Vamos resolver a questão final. Ó, um carro ele teve que reduzir sua velocidade de 20 metros por segundo para 14 metros por segundo para passar por um radar eletrônico. Isso aqui é o que eu costumo fazer. Vem aqui em 70, aí diminui para 60 no piscar de olho. Lesado demais, aí diminui para 60 no piscar de olho. Então aqui, ó, o tempo gasto nessa redução foi de 2 segundos. Qual a aceleração do carro? Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, copiar a fórmula, né? Isso, aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. O que é o ΔV? Variação do tempo, ou variação da velocidade. Então, é velocidade final menos velocidade inicial. Quem é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. O que é que a gente vai fazer, pessoal? Só substituir, pessoal. Só substituir. Então, eu estava andando de carro a 20 km por hora. Nesse momento que eu dei por mim, eu estava a 20 km por hora. Isso aqui foi antes de eu frear o meu carro. Então, quem é a velocidade inicial? É 20. A velocidade inicial é 20. Depois, eu freiei o meu carro. E aí, eu reduzi a minha velocidade para quanto? Para 14. Quem é a velocidade final? É 14, pessoal. Do período, o período de tempo que eu levei de 20 metros por segundo para 14 metros por segundo, esse período ele demorou 2 segundos. Para eu sair daqui dessa velocidade e chegar aqui nessa velocidade, eu demorei 2 segundos. Se eu demorei 2 segundos, quer dizer que eu parti do tempo 0 segundos. Tá bom? Foi quando eu comecei a marcar. Eu comecei a marcar, eu não começo a marcar antes de frear, eu vou começar a marcar quando eu freio, não é isso? Quanto tempo leva para me reduzir a velocidade no momento que eu piso o pé no freio? Eu não vou marcar daqui, porque aqui dessa parte mais de trás, porque aqui eu ainda estou andando. Aqui foi o momento que eu freiei. O momento que eu freiei é o momento 0. E aí eu levei 2 segundos para reduzir minha velocidade para 14 metros por segundo. Então quem é o tempo final? É 2. Quem é o tempo inicial? É 0. Vamos substituir aqui, então. 14 menos 20 dividido por 2 menos 0. Isso vai dar igual ao quê, pessoal? 14 menos 20. Sinais opostos, subtração, né? Subtração, sinais opostos, né? Porque o 14 ele é positivo, né? O 20 ele é negativo. Então, sinais opostos subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é o maior? É o 20. Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, nós vamos ter um 6. Quem é o sinal do maior? Quem é que está com o sinal maior? É o 20. Então, nós vamos ter um menos 6. Nós vamos ter um menos 6 aqui. Tá ok? E aqui, ó, nós levamos quanto tempo, pessoal? 2 menos 0. Então, nós levamos o quê? Nós levamos 2 segundos. Beleza? E aí, qual é que vai ser o nosso resultado aqui? Qual é que vai ser o nosso resultado? 6 dividido por 2 vai dar quanto? Menos 3. Não é isso? Menos 3 o que, pessoal? Metros
por segundo ao quadrado. Nós vamos ter menos 3 metros por segundo ao quadrado. Se é negativo, quer dizer que a nossa aceleração ela foi uma aceleração de retardamento, não é isso? Então, nós tivemos um movimento retardado, beleza? Então, qual seria o resultado da nossa aceleração? Menos 3 metros por segundo ao quadrado. No exemplo anterior, não é isso? Nós tivemos 36 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque, nesse caso, o objeto ele está variando a sua velocidade em um determinado tempo através do aumento da velocidade. Nesse segundo exemplo, não. O objeto ele está variando a sua velocidade em um determinado tempo através de quê? Da diminuição da sua velocidade. Beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa primeira aula teste da unidade remota. Daqui a pouco eu vou estar postando para vocês e vou esperar as dúvidas. Vocês vão ter uma semana para assistir essa aula e vou esperar as dúvidas de vocês até sexta-feira, tá ok? Sábado a gente tem uma nova aula. No decorrer da semana eu vou tentar passar uma atividade para vocês para complementar o nosso horário do sábado, beleza? Então, vamos estudar, né? E vamos se cuidar também.